Boa noite, queridos irmãos. Se tiver alto, vocês avisam. Porque pode ser que a qualquer momento eu comece a falar mais alto aqui. Vocês querem que eu deixe no zero aqui? Não? Tá bom. Irmãos, essa é a nossa segunda palavra no Evangelho de João. Semana passada o Henrique falou para nós um panorama, né? Os irmãos que tiveram aqui saíram daqui com uma ideia geral do que trata o Evangelho de João. Os irmãos que estão em casa também, há muitos irmãos que não puderam vir, que estão nos acompanhando. Lembrem-se de orar por eles, amém? O Senhor nos deu essa ferramenta preciosa de comunhão, mesmo sem a gente poder estar presencialmente reunido. Mas valorizem as reuniões, coisas incríveis acontecem quando os santos se reúnem, amém? Eu hoje pretendo trazer algum entendimento sobre o evangelista João, ou o autor do Evangelho de João. Evangelhos são biografias, certo? Vamos ser bem seculares aqui. Do que tratam os evangelhos? Evangelho é a boa notícia de Deus, mas os 4 evangelhos são biografias da pessoa do Senhor. E cada um dos evangelistas, ele apresenta uma perspectiva diferente do Senhor. Essa perspectiva diferente do Senhor tem muito a ver com quem escreveu, a pessoa que escreveu. Ontem nós estávamos comentando aqui no CAIS que nós precisamos de todos os santos para compreender a riqueza, a beleza, a profundidade, a sabedoria de Deus, porque nenhum de nós consegue, com sua própria experiência, com a sua própria intelectualidade, com o seu próprio sentimento, amar o Senhor e conhecer o Senhor em completude. Então, há dimensões de Deus que só são compreendidas na comunhão com os santos. E isso é desejável, porque, por um lado, nos traz a humildade de reconhecer que nós não temos tudo e não sabemos tudo. Precisamos dos irmãos. Por outro lado, também nos faz imitar o modelo da Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito são completos, mas comunicam amor para com o outro e escolheram se relacionar com a criação de maneira triuna. Então, é importante nós conhecermos o autor. Eu vou ter que acompanhar aqui, porque hoje eu tenho muitas coisas para monitorar. E eu sou uma pessoa naturalmente dispersiva. Se eu não prestar atenção em todos os fatores ao mesmo tempo, pronto, isso. Por que é importante conhecer o autor? Porque todo o evangelho é um ponto de vista. Cada um dos 4 evangelhos é um ponto de vista. Há um versículo muito precioso escrito em João capítulo 21, versículo 24 e 25, que é quando o próprio autor do evangelho, João, está encerrando a sua narrativa, ele fala algo muito precioso. Ele fala assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmãos, cada um de nós se propõe a ser um evangelista em certa medida. Cada um de nós tem experimentado Cristo de uma maneira particular. Nunca alheia às Escrituras, mas a nossa experiência entende o Senhor de maneira diferente, recebe riqueza dele de maneiras diferentes, que se manifestam de maneiras diferentes. Se todos nós nos propuséssemos a escrever sobre a glória de Deus, não caberia no mundo. Certo? Não caberia no mundo os livros que seriam escritos. O nosso Senhor é inesgotável. Todavia, agradou-se Deus de se fazer conhecer nessas 4 porções, nessas 4 biografias. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente está conhecendo hoje um pouco mais a respeito dessa pessoa que é o João. Por outro lado, nós somos também cartas vivas. João escreveu, do seu ponto de vista, o Evangelho. Mas o Evangelho escrito de João foi resultado daquilo que Deus escreveu nele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, dizem o seguinte. São muitos versículos hoje.
Ele fala, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aquilo que Deus produziu na vida do apóstolo, evangelista e depois presbítero João, se tornou aquilo que ele escreveu nos evangelhos. E a pergunta que eu faço é, da sua experiência com Deus, o que está sendo escrito? O que o Senhor escreve em você e que você escreve aos outros, de maneira que quem lê você, quem conhece você, quem conversa com você, o que ele vê de Cristo em você? Amém? É muito precioso nós lermos o Evangelho de João. Mas creio que existe em Deus o desejo de ver Cristo expresso em todos nós. Então há um evangelho do irmão, da irmã. Há um evangelho que cada um de nós está escrevendo da sua comunhão com Deus. Talvez ele nunca venha a ser publicado. As suas histórias nunca venham a ser conhecidas por outros. Mas o Senhor conhece a vivência de cada um de nós com Ele. Há algumas questões a respeito de João que são um pouco curiosas. E aí a gente entra na necessidade de procurar a história de João, registrada pelos evangelhos, e perceber alguns detalhes que estão escritos ali, que nos mostram um pouco da personalidade de João. Primeiro, João era uma pessoa muito provavelmente mais abastado que os outros discípulos, porque o pai dele era um empresário de certo sucesso. Era sócio de Pedro e de Tiago, né? De Pedro e André. João e Tiago eram irmãos, Pedro e André eram irmãos, eles eram sócios. Vamos dizer que o chefe desse grupo de pescadores era o Zebedeu. Zebedeu era o pai de João e de Tiago. E ele era um homem que gozava de certa posição social. A gente vai ver depois que a família dele tinha certa riqueza. E essa riqueza, inclusive, era usada para sustentar o ministério de Jesus. Então, talvez os outros discípulos fossem um pouquinho mais, assim, chulezinho, né? Tipo nós. Entendeu? Ali. E o João e o Tiago, talvez fossem um pouquinho mais abastados que os outros. A gente sabe que o contato com a riqueza, a fartura, produz um certo caráter nas pessoas, assim como a escassez produz um certo caráter nas pessoas. Certo? Então a gente pode ver em João alguns traços de uma pessoa que talvez não tivesse passado tanta necessidade assim. João talvez pudesse ser chamado de mimado. Os irmãos estão vendo, né, as referências, só que como é muito conteúdo que eu preciso administrar, talvez eu não leia todas. João talvez pudesse ser considerado um pouco mimado, porque ele era o mais novo de todos os que Jesus chamou, muito provavelmente. E a mãe de João, que a maioria dos estudiosos da Bíblia consideram que foi Salomé, e Salomé foi uma das mulheres que seguia Jesus, ajudando o Senhor, cuidando dele com suas riquezas e apoiando o ministério de Jesus. Salomé era a mamãe de João e de Tiago e andava junto com eles. Vamos lá. O filho mais novo, andando com a mãe perto. Talvez houvesse alguma influência no caráter de João dessa proximidade com a mãe. A gente vai ver alguns episódios em que a mãe aparece na história, né, de João. Outra coisa importante ainda sobre essa influência que a família de João tinha é que isso fez dele amigo do sumo sacerdote. Ele era conhecido pelo sumo sacerdote. Esses detalhes às vezes nos escapam, né? Quando a gente está lendo a palavra, esses detalhes que constroem o personagem que escreveu o evangelho, às vezes nos escapam. Outra coisa importante sobre João, pode passar, produção, é que João talvez fosse um dos discípulos mais apegados à tradição judaica.
ele era muito exclusivista. Em que episódio que a gente vai ver isso? Lá em Lucas capítulo 9, no versículo 51, acontece o seguinte: aconteceu que ao se completarem os dias que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. A tradução da NAA fala os repreendeu, mas no original Jesus fala para ele: vocês não sabem de que espírito vocês são, não sabeis de que espírito sois. Essa foi uma repreensão muito dura que o Senhor deu para João e para Tiago. E envolvia o quê? O ódio histórico que os judeus tinham dos samaritanos. É curioso você observar que essa passagem aqui acontece depois daquele episódio em que Jesus conversa com uma mulher samaritana no poço e que muitos samaritanos são evangelizados. Ou seja, Jesus já tinha se revelado para os samaritanos, eles sabiam quem Jesus era, e por alguma razão, aqueles homens não quiseram receber Jesus. A resposta de João foi uma resposta muito pesada. Certo? Vocês já se queimaram, por exemplo, no ferro de passar roupa, ou com cola quente, ou quando você está mexendo com uma panela? Já se queimou? Dói, né? Queimadura é um negócio muito que causa muito sofrimento. E alguém que se queimou porque inflamou mesmo, pegou fogo, alguém que sofreu um acidente e pegou fogo, vai ter queimaduras muito sérias. Mandar descer fogo do céu para consumir pessoas é certamente uma atitude muito drástica e que revela a dureza do coração daquele que nós chamamos de discípulo amado. João vinha de uma família com certo poder, estava acompanhado pela mãe, o que numa sociedade judaica talvez não tivesse uma influência tão grande assim, mas ela estava lá para interceder por ele em alguns momentos. E João era exclusivista, porque ele entendia Jesus vindo para os judeus, e que se os samaritanos estavam recebendo alguma porção, ele nem conseguia compreender como é que isso estava acontecendo. Se eles rejeitavam Jesus, eles eram dignos de fogo. Esse João aqui já estava acompanhando Jesus há algum tempo, ele já tinha ouvido Jesus falar sobre amor, graça, misericórdia, o sermão do monte já tinha sido proferido, mas o coração de João ainda era exclusivista. Ainda queria um Messias que fosse mais para ele do que para os outros povos. Esses pensamentos, eu devia ter falado isso antes, né? Eu tenho lido esse livro aqui, chama 12 Homens, uma Missão, da editora Ragnos, do Aramis de Barros. E ele conta as histórias de todos os 12 apóstolos, faz uma compilação de tudo que a Bíblia relata sobre cada um deles, para você ter um panorama histórico bíblico, e depois ele conta o que a tradição da igreja preservou através da patrística, né, através dos pais da igreja, como Irineu, Clemente, etc., o que eles preservaram da história dos apóstolos. Então, aquilo que foi registrado na palavra, a nossa confiança é absoluta. Certo? Porque como nós cantamos, fiel é a palavra. Aquilo que foi registrado na patrística, ou seja, aquilo que foi registrado na história da igreja, preservado especialmente ali pela Igreja Católica, a gente assiste, a gente lê, a gente percebe, mas com certa incredulidade, conservando talvez o mais provável, né? Isso é simplesmente por questão de humildade. A gente não tem como afirmar 100% de certeza aquilo que não é inspirado pelo Espírito Santo. E o que é inspirado pelo Espírito Santo é a Sagrada Escritura, as letras canônicas,
certo? A Bíblia. Os livros a gente valoriza muito e ama muito, mas eles são mapas para o tesouro. Aí assim, entre o mapa e o tesouro, a gente fica com o tesouro, certo? Se houver conflito entre os dois, a gente prefere o tesouro. Mas, graças a Deus, não houve conflito aqui. Tem um trechinho que eu queria ler para os irmãos, se os irmãos me permitem. A intolerância de João reflete muito bem o tipo de sentimento com o qual miríades de cristãos se identificaram ao longo de quase 2 milênios de história eclesiástica. A ideia de que Jesus nos pertence ou de que é propriedade exclusiva de nosso grupo religioso. Esse exclusivismo destruidor não atenta nem para a fé no nome de Jesus, nem para os milagres dela advindos se praticados por outros alheios ao nosso grupo ou comunidade. Sabe de que trecho que ele está falando aqui, além desse episódio do descer fogo do céu? Há uma outra história que envolve João, que está em Marcos capítulo 9, versículo 38. Se os irmãos quiserem, depois eu posso mandar a lista de versículos para os irmãos conferirem. Eu acho que vai enriquecer muito a experiência dos irmãos com a palavra. Em Marcos 9, versículo 38, tem a história de um homem que ouviu falar que no nome de Jesus havia poder, e ele estava expulsando demônios, ele estava praticando exorcismo no nome de Jesus. E aí João chegou lá e falou assim, não vai não vai exorcizar no nome de Jesus não. Dá seus pulos aí, porque no nome de Jesus só pode agir quem caminha conosco. Você não está entre os 12, você não está entre os discípulos de Jesus, portanto, você não pode fazer uso desse nome. Aí Jesus responde para ele o seguinte, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Aquele que lhes der beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que o Senhor está falando? Eu vim para que em meu nome os cativos sejam libertos, os demônios sejam expulsos, as doenças sejam curadas, as vidas sejam restauradas. Não importa quem fala, importa o nome do Senhor. Se segue com os discípulos, muito bom. Se não segue, mas ainda assim crê no poder do nome de Jesus, em algum momento estará com o rebanho. Esses eventos expõem muito do coração exclusivista de João. E há um último episódio que a gente pretende destacar de negativo, digamos assim, que é a ganância e a sede por poder que João tinha. Ele e o irmão dele eram duas figurinhas difíceis. Parece muito com pessoas que a gente conhece, tipo eu. Em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, vai contar que Salomé, ou a mãe dos dois, chega para Jesus e pede, Senhor, eu quero te pedir um favor. Primeiro ela adora Jesus. Ela chega, adora Jesus. Aí depois ela fala, eu quero te pedir um favor. Põe os meus filhos, um na sua direita e um na sua esquerda do trono. Põe o Tiaguinho na direita, põe o Joãozinho na esquerda. Meus meninos. Esses meninos lindos que você está vendo aqui, mandando descer fogo do céu. Você imagina João e Tiago no trono? Imagina se o Senhor atende esse pedido da Salomé. Se eles mandaram descer fogo no céu, por conta de Jesus ter sido rejeitado, no trono, eles iam fazer atrocidades muito maiores. Concorda comigo? O Senhor não pode colocar um ganancioso no trono. O único que tem direito ao trono é Jesus, porque ele é completamente humilde. O único que tem direito a reinar é aquele que se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Nenhum arrogante será colocado no trono ao lado do rei verdadeiro. O Senhor rejeita. E sabe o que ele fala para eles? Marcos capítulo 10 também conta essa história do ponto de vista de Pedro, que era o discipulador de Marcos, né? A gente crê pela história. Ele fala assim, no versículo 39, versículo 38,
É Marcos 10, 38. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? O objetivo de Jesus aqui era mostrar para eles que o trono era direito dele, porque ele beberia o cálice da ira de Deus. Ele sofreria em si aquilo que nos estava destinado para nos redimir. Ele receberia um batismo de fogo e de ira de Deus na cruz, para que nós não tivéssemos que passar por isso. Ele seria o primeiro martirizado, ele seria o primeiro sacrificado, e depois dele, nenhum mais poderia ocupar aquele lugar, porque o sacrifício dele é suficiente. Mas eles respondem: podemos. Eles já tinham ouvido Jesus falar sobre a cruz. Eles já tinham ouvido Jesus falar sobre o sofrimento que estava destinado. Eles conheciam as Escrituras, apesar de não compreender o que Isaías 53 dizia a respeito do Messias. Mas mesmo assim, eles olharam para Jesus e falaram: Jesus, a gente tanca, pode vir. O que é que você vai passar? Não sei, não importa, vamos, a gente aguenta. O que eu quero é o lugar do lado do Senhor. O que tiver que passar para estar ali no número 2 e no número 3, eu vou fazer. Quanta arrogância, irmãos. Que dureza de coração. Que pessoa abominável. Não é? O objetivo não era redimir ninguém, o objetivo era governar. E isso tem a ver... Eu não sei se vale mais uma leitura aqui. Acho que vale. Isso tem a ver com o tipo de esperança messiânica que eles tinham. O tipo de esperança que eles tinham a respeito do Senhor. Eles viam Jesus como um conquistador militar. Eles viam Jesus como alguém que a qualquer momento ia acordar e sair dando chibata em romano. Mas não era isso que o Senhor tinha vindo fazer. Ele tinha vindo morrer, inclusive pelos romanos. Ele não tinha vindo ser escarnecido só pelos samaritanos. Não, ele seria escarnecido por muito mais, mas ele daria a sua vida por eles também. Ele entraria no fogo em lugar deles. Sabe aquele fogo que eles queriam que descesse? Veio sobre Jesus. Para que nós e aqueles samaritanos não tivessem que ser queimados pela ira de Deus. Isso nos mostra que João não era uma pessoa fácil de lidar. Era uma figurinha complicada. Mas a boa notícia é que ele estava cercado de outras figurinhas complicadas como ele. Eles foram chamados para estar perto de Jesus. E Jesus não escolheu essas pessoas baseado em quão bons e justos e sábios eles eram. Mas eu desconfio que há algo a respeito de João que pode nos mostrar algo que o Senhor amava nele. Em primeiro lugar, ele era o filho do trovão. Filho do trovão, você e seu irmão, onde vocês vão, estão rugindo, fazendo barulho, escarcéu. A gente vê na arte medieval e no que se vê, né, de representação dos apóstolos, João é uma figura delicada, quase feminina. João é sempre aquele que se reclinou no peito de Jesus, era o nenenzinho, o chaveirinho da galera, o mais novinho. Não, cara, ele era o filho do trovão, mano. Onde ele passava era barulho e caos. Jesus deu esse nome para ele, Boanerges. Você e seu irmão são rugido e caos. Onde vocês vão? Bah! Trovão. Ninguém ignora o trovão. Você pode ser um cara grande, 2 metros de altura, no shape. Se trovejar, você se treme. Dependendo da altura do trovão, dependendo de onde caiu o raio, se deu a faísca e o trovão veio junto, você vai para debaixo da mesa. É ou não é? Quem resistirá ao trovão? Todos nós temos medo. João era assim, não era fofinho. Talvez ele fosse mais molecote, mas ele era brabo. Agora, João era transparente, irmãos. João não era uma coisa na presença de Jesus e uma coisa longe dele. Perto da mãe, ele falava bobagem. Longe da mãe, ele falava bobagem também. João era transparente, irmãos. Entenda como isso, Deus ama pessoas transparentes, que não fingem, que não são políticas,
que não têm duas palavras, não falam uma coisa na sua frente e uma coisa atrás de você. Pessoas que assumem o que dizem, mesmo que isso vá levar Jesus a olhar para você e falar assim, eu não sei de que espírito você é. Ou como Jesus falou para Pedro, sai da minha frente, Satanás, ou vai para trás de mim, Satanás. Você quer ouvir isso de qualquer um, mas de Jesus você não quer ouvir. Você quer ouvir isso de Jesus? Eu não sei de que espírito você é. Você não conhece o seu próprio espírito. Você quer ser repreendido duramente pelo Senhor. Você quer ganhar um apelido de que você é um trovejante. Onde você vai, todo mundo foge. Você está pedindo fogo para queimar os infiéis. Quem é você? João não tinha medo de ser quem ele era diante do Senhor. E essa transparência de João também mostrava um homem que era próximo do seu Senhor. Todos conhecem a passagem de João 19, que João é o que está mais perto da cruz. Todos se lembram de João capítulo 18, em que Jesus está revelando que vai morrer e vai morrer traído. Ele fala assim, olha, um de vocês, traíra, vai me entregar. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, só tem uma pessoa que vai arrancar o segredo do mestre. É o Joãozinho. Joãozinho, pergunta para ele quem que é. E aí João, que já estava, a palavra ali é confortavelmente próximo. Tipo, João estava abraçado com o Senhor, João estava encostado no Senhor, João estava entregue assim. Sabe, a gente tem o hábito de assistir filme junto lá em casa e o B é grande, né? Tipo, ele não percebe isso, ele cresceu, sempre foi muito fofinho, mas agora ele está gigante. Aí ele senta assim no sofá e se escorna em cima de mim assim. E ele mas eu sou o pai dele. Ele tem todo o direito de deitar em cima de mim. Não importa, ele vai ficar mais alto que eu e provavelmente mais forte que eu. Eu ainda vou ser o paizinho dele. Compreende isso? Mas isso não se conquista com política. Isso se conquista com transparência. É relação verdadeira. Entendeu? Judas era político. Na frente de Jesus era beijinho, meu mestre. Mas atrás dele estava vendendo o Senhor por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. João não. Desce fogo do céu e queima esse... Não, João, você não sabe quem você é, cara. E num momento mais à frente, estava abraçado com o Senhor. Estava ali. E o Senhor não se furtou de revelar a João quem era o traidor. O Senhor Joãozinho, é o vacilão para quem que eu estou dando aqui, ó, bocado aqui, ó, molhado. Ó. João reconheceu o traidor. O Senhor revelou para João isso. Irmãos, não mintam para o Senhor. Não mintam uns para os outros, não finjam. Não vivam uma vida de aparência. Confessem os seus pecados e deixem. Abram o coração para a igreja, abram o coração para o apacentamento. Vamos viver uma vida verdadeira juntos. Você não é muito pior do que eu. Nem melhor. Eu talvez seja o filho do trovão. Ou talvez eu seja o filho da covardia. Não sei que nome que o Senhor vai dar para mim. Não importa. Se eu estiver aconchegado nele, ele vai abrir o coração para mim sempre que eu pedir. E essa proximidade com o Senhor levou João, ao longo da sua vida, a ser confrontado com o que era o coração de Deus. Em João capítulo 20, há aquela passagem que todos nós falamos muito da perspectiva de Pedro, né? João 20 é a pesca maravilhosa. João 21. João 21. Eu coloquei a referência errado. É João 21, do versículo 1 até o versículo 14. Depois eu preciso corrigir. Conta aquela história de que os discípulos estavam pescando após a morte do Senhor. Eles já sabiam que o Senhor tinha ressuscitado, mas voltaram às suas vidas comuns. Pescaram nada a noite inteira.
E aí o Senhor aparece na praia, mas eles não estavam podendo ver, estava longe. Aí o Senhor falou: tem comida no barco? Aí eles: não, tem nada, pegamos nada. Joga na direita do barco. Falei: o que nós vamos perder? Já estamos aqui mesmo. Jogaram. Aí pegaram os peixes, a rede ficou cheia de peixe. Aí João lembrou que isso já tinha acontecido antes. Quando eles largaram a pesca, o Senhor fez com eles a mesma coisa. Não foi? Lá em Marcos a gente vê isso. Aí João na hora se ligou. É o Senhor. Várias braças de distância, lá na praia, ele não podia ver, era longe. Não podia discernir, estava escuro, era madrugada. Raiando o sol. Mas pelo comportamento, pela maneira de agir, pela repetição dos milagres, ele reconheceu o Senhor. E aí ele falou para Pedro: Pedro, é o Senhor. E aí Pedro pulou na água, fez todo aquele barulho e tal. Chegou lá, o Senhor chega para João e fala assim: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? Na perspectiva de João, bastava ser o Senhor. E o Senhor fala essa coisa estranha, né? Que a gente até hoje tenta entender o que quer dizer João vai permanecer, ou será que João vai permanecer até que eu venha? É provável que isso se refira ao fato de João ter sido o último apóstolo. E ele ter visto as últimas revelações do Senhor. Ele foi o último a ver Jesus vivo. Lá em Apocalipse capítulo 1, ele foi o último a ver o Senhor vivo. Ressuscitado em glória, zóio de fogo, pé de bronze, estrela na mão, andando nos candelabros. Mas era Jesus. E João reconheceu. Amém? Ele foi o último apóstolo a ver o Senhor vivo. Ele recebeu as últimas revelações de Deus, registrou em Apocalipse e selou o livro da revelação de Deus, que é a Bíblia. João foi confrontado e transformado por essa proximidade com o Senhor. Atos capítulo 8 conta uma história de quando, por causa da perseguição, os discípulos foram espalhados. E aí Filipe, que era um evangelista, foi para onde? Foi para onde o Filipe? Sabe, toda igreja tem um Filipe, não tem? Onde é que está aquele cara? Onde ele foi? Ah, ele foi visitar um presidiário. Ele foi orar por um enfermo. Ele foi andar pelas vielas da cidade. Ele está na biqueira, orando pelas pessoas. Cadê o João? Não, no caso aqui cadê o Filipe? Filipe desceu para Samaria. Atos capítulo 8. Versículo 14. Ah não, desculpa, é um pouquinho antes. Aqui ó, o 8:4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Samaritanos que tinham rejeitado Jesus, agora estavam ouvindo outra vez o Evangelho, estavam sendo libertos de seus demônios, curados de suas doenças e recebendo o Senhor por meio de Filipe. Graças a Deus, Deus não desistiu dos samaritanos. Quando Pedro e João ouviram isso, quando os apóstolos ouviram isso, o que fizeram? Manda para Samaria, Pedro e João. E aí, chegando ali, versículo 15, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. João, que havia mandado queimar, que queria que fossem queimados os samaritanos, agora estava batizando as pessoas em outra coisa, no Espírito Santo. Aqueles que foram poupados da ira do ganancioso, da ira do arrogante, porque o Senhor se colocou entre eles e os poderes do caído, estavam recebendo o batismo do Espírito Santo por aquele que antes queria que eles fossem devorados pelas chamas.
Os irmãos conseguem perceber como esses detalhes da Escritura revelam o poder transformador da proximidade com Jesus. A proximidade com Jesus vai fazer cada um de nós, que hoje troveja por aí e quer o fim dos nossos inimigos, pelo fio da espada ou pelo fogo, o que vier primeiro, vai nos fazer orar por eles, amá-los e por fim pregar o evangelho a eles, expulsar demônios deles, curá-los e orar ao Senhor para que os batize com o seu Espírito. Os irmãos conseguem perceber o quanto isso é precioso? Os irmãos conseguem perceber essa obra de transformação? Mas a gente vê pelo relato de Atos que João permaneceu ainda muito judaico. Ele ainda conservava alguns costumes, especialmente ao lado de Pedro. Com o endurecimento da perseguição e a destruição de Jerusalém, a história cristã nos conta que João foi para Éfeso. Irmãos, Éfeso é a cidade dos gregos, capital do culto de prostituição e de idolatria à deusa Diana, à deusa Ártemis. Centro de magia e bruxaria gregos. Centro do gnosticismo. Não tinha um ali que fosse agradável ao João do tempo de Jesus. Mas o João transformado pelo Senhor podia se tornar presbítero numa igreja de Éfeso. E a história da igreja relata, irmãos, que isso nós não temos na Escritura, mas é tradição da igreja e é bastante sólido, a gente pode confiar, que João de Éfeso, ou talvez até de Roma, mas mais provavelmente de Éfeso, foi levado para Pátimos. Foi perseguido, foi capturado e levado para Pátimos. Muito provavelmente durante a perseguição de Diocleciano. Em Pátimos, a gente sempre pensa em um velho numa ilha, né? Meu sonho. Não ser velho, mas a ilha. A gente pensa em João, um velho na ilha. Tranquilo. Não. Pera. Precisa perguntar para a história. O que era Pátimos? Pátimos era um centro de trabalhos forçados, em que as pessoas trabalharam em mineração. Eles quebravam pedras, e João era velho. Velhos têm muito problema de coluna. E João estava trabalhando em uma pedreira, irmãos. João estava trabalhando numa pedreira, idoso, ferido por tanto tempo servindo ao Senhor em uma vida de privações, foi levado para Pátimos. Podia ser como Pedro, que foi martirizado. Podia ser como Paulo, que foi decapitado. Mas Jesus falou, eu quero que ele fique um pouco mais. E aí ele foi levado para Pátimos. Lá em Pátimos, de Pátimos, Deus o chamou para conhecer os lugares altos. Ele se revelou glorificado para João. Aquela visão que a gente vai ver registrada em Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 10. Cristo glorificado. Ninguém tinha visto antes. João viu a verdadeira natureza de Cristo. Não mais o Cristo que ele havia conhecido em carne, mas um Cristo que havia se revelado o Filho Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, que governa as igrejas e que governa toda a terra a partir da igreja. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, ele foi convidado a ir para o alto. O que fala em Apocalipse 4? 4:1 diz: depois dessas coisas olhei, eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui. Eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Idoso, preso, trabalhando numa pedreira, mas com uma porta aberta no céu. Com uma porta aberta no céu. O Senhor, vem para cá, vem ver. E aí muitos morriam nessas prisões. As condições eram terríveis. Mas o velhinho João não morreu.
Ele foi liberto. O imperador morreu, os decretos dele foram anulados, que até para os romanos falaram, não, peraí, pelo amor de Deus, esse cara, até para a gente que é romano e terrível, conhecido pela dureza da nossa lei, até para a gente é demais, anula os decretos dele, libertem os cristãos que estão presos, tá? Vai embora, para de dar trabalho para a gente. E aí João foi liberto. Para onde que João foi, irmãos? Segunda carta de João, ele fala assim, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E no final, o último versículo ele fala, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Olha o carinho com que ele escreve. Ele está entendendo que as igrejas são irmãs uma da outra, que elas se relacionam como numa família, e que os santos são os filhinhos. Não há mais trovão aqui. Não há mais trovão aqui. Alguém amaciado pela comunhão com Deus, pelo sofrimento, pela privação, mas principalmente pela ação do Evangelho, trabalhando no caráter de João. Irmãos, a maior parte dos especialistas concorda que o Evangelho de João foi escrito depois das visões de Apocalipse. E que somente a partir da visão do Cristo glorificado que João poderia entender o Logos de Deus. Quando João viu Cristo e o plano de Deus descortinado diante dele nas revelações de Apocalipse, toda a história do Cristo em carne fez sentido. E aí ele escreveu esse evangelho, que é o evangelho que nós estamos estudando. Os irmãos percebem como conhecer o autor vai trazer para a gente uma dimensão diferente. Não são as mesmas palavras que nós já ouvimos. Sim, nós conhecemos, nós já lemos, mas há coisas novas e mais profundas em Deus, que nós podemos sondar a partir da visão de que Cristo está glorificado e Ele é Deus em carne. E essa visão transformou João até que ele se tornasse o velho, o ancião, o presbítero. É muito curioso, e eu fiquei tentando compreender o que isso significava, e cheguei a uma conclusão. João não se apresenta como o apóstolo. Ele não fala o apóstolo João. Paulo se apresenta como o apóstolo. Mas João, no final da sua vida, diz de si mesmo, sou um presbítero. A mudança de nomenclatura significa muito. Porque ele já havia recebido do Senhor a ordem de encerrar o livro. E falar assim, se alguém acrescentar, os sofrimentos serão acrescentados. Se alguém retirar, a sua porção da árvore da vida será retirada. Apocalipse capítulo 22 nos fala isso. João entendeu que a era dos apóstolos, aqueles que revelavam a Escritura, tinha se encerrado. E que agora ele podia ser só um presbítero. E que isso lhe bastava. Lhe bastava ir para Éfeso e cuidar dos seus filhinhos. E a partir de Éfeso, outras igrejas surgirem, outros filhinhos surgirem. E o evangelho se espalhar por toda a terra. Não mais na fúria do trovão, não no fogo que consome o pecador, mas na graça daquele que chama um ex-idólatra de filhinho. Na graça que acolhe uma ex-prostituta cultual de Diana e recebe como irmã. Percebe, irmãos, a mudança que João passou nos abre uma porta para entender a profundidade do evangelho que ele escreveu. E essa transformação o Senhor quer fazer conosco. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas simples do evangelho. As reuniões simples, os irmãos simples, as canções simples, a palavra simples. Parar de ambicionar as posições no trono. Eu no trono seria um desastre. Você no trono
seria um caos. Deixa Cristo reinar. Se o Senhor te chamou para uma porção, exerça com fidelidade e mais, com satisfação. João era apóstolo, ele podia dizer, eu sou o apóstolo João, que andou com Jesus, eu sou um dos 12. Mas ele preferiu dizer, eu sou o velho João, eu sou o ancião João, eu sou o presbítero de uma igreja que está saudando a sua irmã. Em breve eu quero vir visitar vocês. Estou com o meu coração. Aqueles que têm a verdadeira visão do plano de Deus não ambicionam posições de poder, pelo contrário, entendem que todo poder tem que ser exercido pelo incorrupto, por aquele que não pode ser comprado pela nossa política, por aquele que não pode ser subornado pelos nossos beijos e nem por dinheiro. Jesus não pode ser comprado. Jesus não pode ser subornado. E é por isso que só Ele tem o direito de nos revelar as palavras do Pai. Recomendo aos irmãos a leitura desse livro. Vou fazer voz de 12 Homens, Uma Missão. Editora Ragnos, Aramis de Barros. Eu recomendo. É um livro muito precioso. E a leitura dele é bem legal, assim, porque, eu não sei, eu sou apaixonado por história, então eu vou lendo e me divertindo muito. As pessoas que não gostam de história, sinto muito, vocês estão errados. Mas eu achei um livro muito precioso que eu comprei por acidente. Eu estava na livraria e trombei com ele. Vou levar. Aí levei. Aí quando a gente fez a designação das mensagens, caiu para mim justamente falar sobre a história do apóstolo João, né? Do evangelista João e depois do presbítero João. E o Senhor tinha preparado já a provisão para que essa palavra fosse produzida. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Certamente há muito mais que os irmãos vão perceber e entender a partir da leitura dos versículos. Eu, descendo aqui, eu vou enviar para os irmãos... Eu vou mandar, Bruno, você consegue mandar daí? Vou mandar o PDF com as listas dos versículos, os irmãos podem se aprofundar na leitura. Eu tenho certeza que na leitura e na meditação vocês vão aprofundar muito mais o entendimento que vocês têm do Senhor. Amém? Queria fazer uma oração e entregar para que a gente possa fazer grupos e compartilhar, né? Tranquilo? Então, vamos orar um pouco. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito que está vivo e se movendo entre nós e ainda está nos transformando, ainda está nos batizando, nos livrando da corrupção desse mundo, da ambição do nosso próprio coração. Precisamos ser livrados da nossa velha identidade, que é corrupta e corruptora. Mas precisamos ser batizados nessa imagem de Cristo, que purifica o nosso coração, que nos santifica e que nos transforma em filhos verdadeiros de Deus. Não mais filhos do trovão, mas filhos da graça. Que não querem mais destruir os inimigos, mas querem perdoá-los, querem curá-los, expulsar seus demônios e levar uma palavra de salvação para eles. É isso que nós te pedimos. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha nessa igreja, em cada uma das famílias, em cada uma das pessoas que está agora nos ouvindo e também aquelas que estão nos assistindo de casa. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer grupos e compartilhar.